Boa noite, seja muito bem-vindo ao Vivendo a Palavra. Eu estou aqui com o pastor Rodrigo Soeiro. Pastor, muito obrigado pela sua presença. É um prazer receber você aqui. Eu me lembro, pastor, há mais de 15 anos atrás, a primeira vez que eu te ouvi pregar. Uau. E eu me lembro até hoje. Uau. Acho que nós estávamos na Brasil para Cristo, foi um congresso, né? Minha esposa dançava no Shekinah. Uau. Minha esposa dançava e eu lembro que você veio e foi um tempo incrível. E até brinquei aqui antes, né? Falei assim, apresentar o pastor Rodrigo Soeiro, né? Vai o tempo todo do podcast. O homem é cantor, é compositor, né? É atleta, né, pastor? Atleta. Lavador de louça. Lavador de louça também, assim como todos nós, né? Ele falou que tem dois tipos de homem, eu não sou mentiroso, eu sou o que fala a verdade. Mas é isso aí, o pastor Soeiro é uma bênção e tem uma família abençoada. Eu tive a oportunidade de estar 2 vezes lá na sua igreja. Amém. Temos um amigo em comum aí que me levou lá e é muito bom. Pastor, seja bem-vindo. Amém, meu irmão. Prazer, André, estar aqui. Prazer estar nesse estúdio. Que seja um bate-papo bem especial. Amém, pastor. Agradecer aí nosso amigo Nenê, né? O Brothers Podcast. É isso aí. É outro nível, hein? Estamos aqui no espaço dele, né? Que ele separou para nós. É um tempo muito legal que Deus preparou. E o podcast, pastor, Vivendo a Palavra, ele nasceu com o intuito da gente contar histórias. Então, esse é o nosso propósito. Nosso propósito é falar com quem está em casa. Eu já quero aproveitar, você que está em casa, compartilhe essa live, se inscreva no canal. Se você puder, siga lá o pastor Rodrigo Soeiro nas redes sociais dele. Tem um trabalho incrível. Nós vamos falar um pouquinho desse trabalho, né? Um pouco do que, nesse período que nós temos, contar um pouco dessa história, o que o pastor está fazendo. E é muito bom conversar com o pastor Rodrigo. A gente está desde ontem aprendendo bastante coisa, trocando ideias, é muito legal. Pastor, queria começar lá do começo, lá do começo mesmo. Queria que você contasse para nós como que entra o chamado em sua vida. Eu sei da história do seu pai, da igreja, mas eu queria que você contasse para nós, né? Antes até do chamado, a sua infância, como que foi ser filho do pastor Paulo, né? Da pastora Mara. Enfim, nós sempre tivemos uma família muito enraizada na igreja local, né? Meus pais sempre envolvidos em liderança de igreja. Mas, né, por conta de ter nascido em 85, os anos 90, para mim, que eu tenho essa memória mais afetiva, né? E meu pai era pastor da Igreja Assembleia de Deus, uma igreja bem tradicional. Então foi lá onde tudo começou, né? Envolvido com banda, comecei tocando bumbo, depois caixa, depois prato, nessa sequência. Não, bumbo, prato e caixa. O top legal. era tocar caixa. E aí fui desafiado pelo maestro da época a aprender trompete, que é o meu instrumento de paixão, mas obviamente que não toco mais, não tenho competência alguma, né? É diferente de andar de bicicleta, né? Porque realmente você perde toda a gente chama de embocadura, né? Mas é um instrumento da minha paixão, assim, que me traz boas memórias. Só que num determinado momento eu precisei colocar aparelho na boca, né? Sim. Aparelho de dente, né? E eu não conseguia, por conta do aparelho, tocar o trompete, isso me machucava muito, mas gostando sempre de música, eu migrei para o teclado, para o piano. Foi onde me encontrei, vamos dizer assim. Logo comecei a cantar, né? Quem toca quer cantar, quem canta quer tocar, aquele negócio todo. E aí eu já tinha os meus 15 para 16 anos e nunca mais migrei para outro instrumento, né? Sempre envolvido com a música, cantando ou tocando. Então eu olho assim e percebo que o meu chamado ele começou muito, muito cedo, né?
Toquei bateria também. Então, com 9 para 8 anos de idade, eu já tocava, né? E não tocava mal, não, até que tocava legalzinho. Pelo menos falavam. E não deu para desassociar mais, né? E até hoje é assim. Eu estou com 38 anos, né? E a música ainda ela faz parte da minha vida, né? Tenho outras funções, né? A pastoral é uma que também sou apaixonado, mas a música sempre me oxigenou e oxigena. Então, estar envolvido com projetos musicais, ainda que não sempre, porque não tenho mais tempo para isso, mas eu sou muito grato a Deus, porque a minha adolescência foi muito focada no aprendizado da música. Então, meu chamado começou ali, né? Meu chamado musical. Mas hoje, lendo a minha vida né, e fazendo essa releitura mesmo, eu percebo que ali a minha liderança já estava sendo tratada. Porque com 13, 14 anos de idade, eu já regi a orquestra da igreja. Entendeu? Então, eu sempre fui muito precoce. Já era líder, né? Já era líder. Então, eu percebo o quanto que hoje, com 38, pastoreando uma igreja, o quanto que eu sou uma extensão daquilo que já comecei a fazer com meus 12, 13, 14 anos, né? Então, eu sempre era o cara que Rodrigo, escolhe você o time para jogar, sabe aquele negócio todo? Então, de alguma forma, eu percebia que sempre havia uma predisposição das pessoas. Rodrigo, vai lá, escolhe você, né? Então, eu acredito que a liderança ela é construída. Mas eu também, até porque está escrito na palavra de Deus, existe o dom da liderança, né? O dom da presidência em algumas outras versões, né? Então, eu percebo que começou ali. Falar que a minha vida pastoral começou há 13 anos atrás seria errado. Para mim, começou quando eu estava com a baqueta na mão tocando bateria. Acho que ali, de alguma forma, o meu ministério ele começou a ser forjado. Legal, pastor. Nesse período todo, você estava ali na igreja, sendo pastoreado pelo seu pai, né? O pastor Paulo. Todos conheceram ele como pastor do amor, né? Eu lembro que, acho que foi o Douglas que comentou isso comigo uma vez. E eu guardei isso. Falei, poxa, que legal, pastor do amor. Que bacana isso, né? Significa que é pastor muito amoroso, né? E aí foi em 2008, né, pastor, que o seu pai tem um AVC. Exato. Meus pais eram pastores dessa igreja Assembleia de Deus bem clássica, né, bem tradicional. Em 2000, ele decide tirar um sabático dessa denominação, um tempo de descanso mesmo. Ele estava sua saúde bem debilitada, né? Emocionalmente falando, um burnout, quase entrando aí numa ansiedade, enfim, me lembro muito bem disso. Em 2003 é quando ele funda a ADAI, Assembleia de Deus Alto do Ipiranga. E em 2008, 5 anos depois da fundação, é quando ele sofre o AVC. Ele tinha, na época, 47 anos de idade. Né? Muito jovem, muito, né? Muito jovem, muito novo. E foi um trauma, né? Foi um trauma para ele, um trauma para nós. E o AVC foi tão violento que ele ficou 1 mês em coma e depois mais 10 meses internado, né? Tiveram que tirar ele do hospital e colocá-lo numa clínica especializada para pessoas como ele, que tinham sofrido algum tipo de doença aparentemente irreversível, né? Nesse meio tempo, eu gravo a canção Creio que Tu És a Cura, né? Eu faço essa versão aqui no Brasil, e depois ela vai se tornar conhecida na voz de outros cantores e tal, mas é uma música que eu a compus juntamente com meu cunhado, né? Porque começou e virou trilha sonora da nossa história, né? Foi então, nesse momento de dor, né? Exatamente. Então, foi isso que aconteceu em 2008, finalzinho de 2008. Aí, 2009 inteiro, ele fica internado e eu assumo a igreja em 2010.
agosto de 2010. Então, de 2009 até 2010 foi um dos nossos vice-presidentes que assumiu, mas em 2010 ele, mesmo sendo novo, eu estava com 25 anos na época, Nossa. Meu filho tinha acabado de nascer, foi quando eu assumi, né? Então, esse ano agora, em agosto, completei 13 anos na frente da ADAI. E esse é o maior desafio, provavelmente, do teu ministério, pastor? Ah, com certeza. É um desafio porque, por mais que sempre fui filho de pastor, mas águia só aprende a voar voando, né? Entendeu? É verdade. Você não tem muito... A liderança, você vai ganhando casca tomando porrada, né? E eu não falo porrada no sentido ruim da coisa, não. É o desafio, o empresário, Sim, o pastor. você aprende com isso, né? Para ter um estúdio como esse, tem paulada daqui, é aquele negócio todo, é a vida que vai... Né? Então, a águia só aprende a voar voando. Então, foi o maior desafio da minha vida, porque era um terreno desconhecido para mim, né? Por mais que eu já tivesse uma escola de música, eu já tinha que lidar com um funcionário daqui, enfim, eu já exercia uma liderança, mas para poucas pessoas, e naquela relação meio empregatícia, né? Agora, você liderar uma igreja onde a mão de obra é voluntária, aí, eu sempre falo que qualquer pastor que sabe apaixonar um voluntário é excelente para ser um empreendedor, porque é uma escola, é uma grande escola, né? Então, é isso, o maior desafio da minha vida. Agora me encontrei, né? Eu falo da música com muita alegria. Esse fim de mês estarei, inclusive, gravando um CD de jazz só com músicas da harpa cristã. Uma big band e orquestra estarão me acompanhando. Amo. Todas as vezes que tenho a oportunidade de gravar algum álbum, eu gravo. Mas não é sempre, né? De 4 em 4, 5 em 5 anos... a não ser algumas pequenas participações musicais no time de adoração da nossa igreja, né? Que é o ADAI Music. Mas a minha vida hoje é pastoral, amo o que faço, me apaixonei pelo tema liderança, palestro sobre isso, falo sobre isso, dou aula sobre isso. Então, me encontrei. Se você falar para mim se eu tenho algum remorso, né? Ou não estou completamente feliz, estaria mentindo. Me encontrei, sou feliz onde estou, e a música oxigena, né? Eu tenho percebido isso. Eu estou numa fase bem interessante da minha vida, porque esse projeto de músicas clássicas é um projeto de mais de 5 anos no meu coração. Mas é muito caro. Muito caro. Você fazer um CD hoje com uma banda pop, né? Sim. Você vai gastar aí seus 50 mil, 55 mil. Você gravar um projeto envolvendo tantos músicos, né? É quase 4 vezes mais esse valor. Então, eu não tinha recursos para tal. E aí Deus foi abrindo as portas, pessoas que acreditam no projeto começaram a investir. E eu acredito que é um grande legado que a gente vai deixar para essa geração dessas músicas clássicas. Eu sempre falo que existe uma diferença entre o clássico e o antigo. O antigo, o tempo dá conta de torná-lo esquecido. O clássico não. O clássico, o tempo favorece. Você pega uma obra de Beethoven, é clássica. Você pega um sermão de Billy Graham, é clássico. Nunca muda, né? Não muda. Você pega sei lá, um quadro de Da Vinci, é mais belo do que até na época deles. É verdade. Essa é a diferença do antigo para o clássico. E músicas da harpa cristã, não estou generalizando, porque tem algumas músicas da harpa cristã que eu não gosto, mas da sua grande maioria é impressionante. Linda, né? É lindo. Fala, cara. Fala muito. Fala lá São dentro. músicas simples, né? Tá, eu estou ensaiando, uma das músicas que a gente vai gravar é a música 304, Face Adorada, né? Desprezando toda a dor, eu vou a cantar. E o Calvário ao pecador sempre apontar. Né? Então, assim, são frases que a gente vai cantando desde a nossa infância e a gente nem se dá conta. Eu estou me dando conta da profundidade dessas músicas agora. Confesso para você que você vai pegando, desprezando toda a dor. Se tem um momento da humanidade que a gente está com dor, é essa.
Mas a gente precisa desprezar um pouco essa dor para a gente ter um pouco de esperança, né? Que é a face adorada que a gente espera ver um dia, né? Então, são músicas que aparentemente são quase que infantis para muitos. Mas na hora que você estuda no mínimo, com o cuidado que a letra e a melodia merecem, é realmente diferenciado. Que legal. Pastor, por que surgiu essa... Lógico que pela toda a história da harpa que você disse, toda a história desses louvores lindos, mas esse projeto de jazz teve um porquê aí para vamos fazer. Eu, naquela minha época de orquestra, na minha adolescência, eu tive algumas referências, né? Como eu era trompetista, ou pelo menos tentando ser eu gostava muito de um cara chamado Wynton Marsalis. É um trompetista de jazz. Um outro exemplo. Uma das músicas mais lindas que eu encontro na musicalidade americana é aquela música do Louis Armstrong, Wonderful World. É uma música... E ele tocava trompete e tocava bem jazz. Então, o jazz sempre teve muito presente. Mas eu confesso que lá nos anos 2000, quando eu comecei a gravar, eu não consegui encaixar jazz dentro da realidade pop, né? E aí eu fui para o pop e fui feliz nele, sou feliz no pop, né? Na música de igreja, enfim. E nos últimos anos, para ser mais preciso, nos últimos 5 anos, eu tenho ouvido muito, assim, sabe, Michael Bublé, tenho ouvido muito Tony Bennett, Frank Sinatra, e isso me conectava e me conecta àquele meu passado, sabe? E aí eu falei, caramba, o porquê não, então, juntar essas duas coisas? Segunda razão, é uma música pouco executada no Brasil. E eu não estou falando nem só no meio evangélico. Qual é o cantor de jazz que você conhece hoje secular? Brasileiro. Tem, eu não estou falando que não tem, mas está longe. É relevante, assim, está longe. Você Exato. Não consegue lembrar, né? Você fica pensando... Exato. Talvez o músico de jazz saiba, mas Sim. o grande público vai ter dificuldades. Sim. Então, é uma música que eu gosto, com letras que eu gosto, com melodias que eu gosto. Dentro de um cenário brasileiro que está escasso. E, para fechar a resposta, a ideia não é apenas esses arranjos ficarem para mim. A gente quer fazer todo um projeto, e já estamos estudando isso, para a gente disponibilizar para igrejas locais espalhadas pelo Brasil e onde estiverem. As pessoas, mediante um projeto social vinculado, a ideia é que essas igrejas tenham a facilidade de baixar gratuitamente esses PDFs para que cantores de jazz nasçam nas comunidades por esse país. Cara, que legal. Então, essa é a ideia. Lindo, viu? É apenas tentar trazer uma narrativa. Não vamos nos esquecer, né? E eu acho que, de alguma forma, também, quando eu olho Frank Sinatra e olho Tom Jobim, eu acho que o jazz e a bossa nova, que é tanto nossa, eu acho que elas se complementam. E eu também sinto falta da bossa nova na conexão com a música evangélica, né? O samba, o pagode, a gente já sabe que já é um tipo de música mais alternativa, né? Mas a leveza da bossa nova com a leveza do jazz, eu acho que eu tenho a sensação que a gente poderia usar mais. O gringo vem aqui, a gente vai nos Estados Unidos e gosta tanto daquilo que eles fazem. Sim. E a gente tem que copiar mesmo, porque eles são bons naquilo que eles fazem. Sim. Mas como seria bom um gringo chegar na tua igreja e ouvir uma orquestra tocando bossa nova, uma música tão linda como Face Adorada, entende? Então, não estou querendo inventar a roda, nem estou querendo ser um grande inovador, mas é apenas tentar ser uma voz para resgatar algo que
Eu acho que é bonito. Consegue fazer um pedacinho da face adorada? Sim, acho que sim. Naquela. Então o pastor tá poupando a voz. Aí o amigo o entrevistador pede pra ele. Amigão. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, a minha luz, que me quis salvar. Uau. Rapaz, eu arrepiei inteiro aqui. Arrepios pelo que nem tem aqui, meu pastor. Cara, que lindo. Então vai ser. É sexta, né, pastor? Sexta. A gente vai. Esse episódio tá na terça, né? É. Sexta-feira, próxima Sexta-feira, aí, ó, já fica o convite. Pronto. Se você que é de Bauru, quiser ir passear lá em São Paulo, né? Dar uma passeada lá e aproveitar e ser abençoado por esse, Amém. por esse lindo. Dá para vai ser um comprar, espetáculo. dá para comprar o ingresso pelo adaistore, né, .com.br ou no meu site rodrigosoeiro.com.br. Legal, e vai ser numa igreja linda, né, pastor? Linda. Você mostrou Uma pra igreja gente. clássica, né? Uma igreja clássica, não tinha lugar melhor. Não, a igreja presbiteriana Jardim das Oliveiras, presente de Deus, uma das igrejas mais requisitadas para casamento, porque é diferenciada. E ganhei esse presente de poder estar gravando esse projeto lá. Um carinho de Deus pro meu coração. Cara, que lindo. Vai ser espetacular. Amém. Pastor, dentro dos desafios aí do pastoreio, dentro de tudo que você construiu, e antes, só dar um testemunho para você, pastor. Em 2004, eu conheço a minha esposa, a Vanessa. Ela dançava, como eu te disse, ela era da Brasil para Cristo, e ela dançava num grupo de dança, Shekinah, no qual você vai estar hoje. O programa é gravado, né? Mas nós estamos gravando um sábado e o pastor vai estar no Shekinah, né? No manifesto. E eu conheço ela e acho que foi 2005 ou 2006 que você vem a Bauru. E, se eu não me engano, você já cantava o Creio que Tu És a Cura. Acho que foi 8 ou 9 que você cantou. Exato. Eu fui gravar essa música pela primeira vez em 2009. 2009. Talvez essa data que você está falando, talvez seja até um pouquinho... acho que essa 2009. Eu acho que foi isso. Não sei se foi na primeira ou na segunda vinda sua aqui. Tá. Eu lembro que você estava com piano e voz e você faz. E eu passava por uma crise interior muito grande. Eu tinha perdido um emprego, né? Eu trabalhava numa loja e eu tinha perdido o emprego. Eu passava por um momento muito, muito difícil. E esse louvor, tem um testemunho que acho que eu nunca falei em lugar nenhum, nunca comentei ele com ninguém. Esse louvor, Eu Creio que Tu És a Cura, ele entrou que nem uma flecha na minha vida. Uau. Eu nunca mais vou esquecer dele. Uau. E naquele culto, naquele congresso, Deus tirou toda aquela opressão, aquela tristeza do meu coração com a mão durante esse louvor. Que demais. Uau. Então, a música cura. Uau. Louvado seja Deus. A música cura. Então, eu creio que muitos, você passou por isso com muitos, com toda certeza, né? Mas talvez não chegue a todos. É legal chegar isso ao ouvido Muito obrigado da gente, né? por compartilhar. E foi A gente ouve sempre testemunhos, mas sempre que a gente ouve é como se fosse o primeiro. Amém. Glória a Deus por Pode ter isso. certeza disso. Fico feliz. E diante, né, pastor, acho que o grande desafio do pastor você estava debaixo de um grande momento de dor também. Em 2009 ali, você estava debaixo de um grande momento de dor. Com certeza. E você estar com dor e ministrando a cura da dor do outro, né? Às vezes quase que um contrassenso. É um contrassenso. Você não ter em casa é mais ou menos quando a gente pega na palavra o Salmo de Asaf. Asaf está ali, levita, entregando a palavra, e na sua casa as coisas não estavam bem. Mas Asaf estava lá. Exatamente. Né? Então, assim, é um grande desafio. E dentro do pastoreio, pastor, qual que é o seu grande desafio hoje? Você falar a igreja de hoje, qual que é o grande desafio dela?
Antes dessa gravação começar, a gente estava falando sobre o apóstolo Paulo, né? Sim. Que ele escreveu aos Efésios. Aproveitem todas as oportunidades, porque os dias são maus. Para mim, esse versículo define Paulo. Porque o fluxo de pensamento não, vamos aproveitar as oportunidades porque o tempo é bom para isso. É um pouco daquele axioma, né? Aproveita a onda, ou aproveite a onda. Né? E o apóstolo Paulo, ele está falando exatamente ao contrário. Pegue a prancha, mesmo sem onda. É verdade. Então, eu acredito que o grande desafio do empresário, do empreendedor, do pastor, do líder, do gestor, é você ter essa capacidade de encontrar oportunidades no caos. Então, quando uma mãe perde o seu filho, como relatei na pregação, na Rasgando os Céus, o que falar para uma mãe que perdeu uma filha de 4 anos de idade? Qual é a oportunidade que a gente vê nisso, ou nessa situação? Então, lógico que eu estou pegando um exemplo altamente extremo. Sim. Mas o mundo hoje está muito estranho, é um mundo difícil, mas se estamos nesse tempo, é como Esther. Eu vou ser útil para esse tempo. Eu não tenho muita paciência com pessoas que ficam nessa narrativa de que a igreja de 5 anos atrás era melhor, ou a igreja de 15 anos atrás. É bem verdade que o caos tá aí, mas nós nunca tivemos na história da humanidade tantas pessoas aceitando a Jesus num domingo como nesse tempo. São milhares e milhares de pessoas aceitando a Jesus no mundo. Sim. Então, não é ser otimista demais, nem ser pessimista, mas é o que o Craig Groeschel, um líder da igreja Life Church, ele diz. É aproveitar sendo confiante. Né? Então, eu acho que a confiança de que a igreja tem uma resposta para qualquer tipo de dor. Então, acho que esse é o desafio. É a gente tentar encontrar sempre algo bom em tempos difíceis. Né? Se a gente conseguir fazer isso, e a gente não consegue sozinho, por isso que a gente precisa de mentores, por isso que a gente precisa de pastores, amigos, por isso que a gente precisa de irmãos, para que, de fato, a gente consiga sair desse casulo do mundo, né? E aí faz sentido com aquilo que o próprio apóstolo Paulo diz. Não vos conformeis com este mundo, né? Mas transformai-vos. Né? Então, o Paulo é apaixonante para mim. Né? Sim. Então, acho que esse é o grande desafio. Mas as pessoas elas estão hoje muito... Quer ver um exemplo na prática? Nós nunca tivemos tantas pessoas com problemas emocionais. Né? É verdade. Aí você fala, caramba, é difícil para o pastor. Tá. Mas nós nunca tivemos na DAI, como agora, um time de mais de 8 psicólogos e psicólogas sendo úteis com a sua profissão dentro de uma igreja que somente o pastor fazia esse papel. Então, assim, é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? O mundo está um caos, mas... Ontem foi até uma conversa que a gente teve no carro, né? Você tem tido muitas salas pastorais? Os problemas hoje estão tão emocionais que hoje os psicólogos da DAI estão trabalhando mais do que eu nessa área. Porque não é o meu departamento. Então, eu tenho que chamar alguém que é bom nisso. Quando o departamento é espiritual, eu entro. Quando o departamento é físico, eu chamo um professor de educação física.
Entende? Então, eu acho que essa é a grande riqueza da igreja. A gente, para finalizar a resposta, finalmente a gente está tirando o monopólio da fala do pastor. E a gente está pulverizando mais. Então, aqueles que trabalhavam com as suas profissões só lá fora, agora estão podendo ser úteis dentro da igreja, mediante as necessidades, as demandas que a gente tem. Né? Então, sempre vai ter uma notícia ruim. Mas para cada notícia ruim que o mundo dá, o evangelho sempre vai ter uma outra boa notícia. Amém. Porque ela é uma boa mensagem. É uma boa mensagem. E é legal que isso que você falou, né? A gente vive dias... Eu fui por 12 anos líder de jovens. Cuidei de juventude. Por isso que você ficou com os cabelos brancos. É, isso aí. Até que o ano passado eu saio da liderança de jovens, né? E eu fico só pastoreando auxiliar ao pastor Williams ali, fico apoiando, né, a igreja e cuido de evento, algumas outras coisas. Mas quando você olha o jovem, às vezes as pessoas falam, hoje é mais difícil liderar jovem. Eu até concordo que hoje os jovens têm mais opções e talvez mais entretenimento e você prender a atenção dele é um pouco mais complicado. Porém, você também tem muito mais ferramentas para você alcançar ele. Antigamente, a gente não tinha o Instagram. Antigamente, a gente não tinha um Zoom. A gente não tinha as mídias. E hoje você tem muitas ferramentas. Então, é legal isso. Tem muitos problemas. Mas tem muita ferramenta para você lutar. Você pega o próprio The Chosen. Exatamente. Pô, que ferramenta maravilhosa. É uma série inspiradora, meu. Incrível. Entendeu? Então, agora, o que mais me deixa triste é que se você pegar um cara de 30 anos atrás, ele também falava que a geração dele sempre vai ter uma notícia ruim, né? Sim. Sempre vai ser o cara... Você pega um cara de 30 anos atrás, não, porque a minha geração é a geração do hippie. Assim, sempre vai ter um cara... Por isso que nós precisamos ser bênção para a nossa geração, né? Atos dos Apóstolos dá esse testemunho de Davi, né? E Davi foi útil para a sua geração. Para a sua geração. Sabe, eu não quero ser útil para a geração dos meus pais, né? Porque já passou. Eu quero ser útil para a minha geração. E quando eu falo da minha geração, eu não estou falando da idade das pessoas. Eu estou falando do ano que eu estou, da década que eu faço parte, né? Porque quem está vivo hoje faz parte dessa geração. Às vezes a gente confunde a estação geracional de uma pessoa para a estação geracional da onde o mundo está. Então, uma pessoa de 60 anos de idade, ela não é da mesma geração que a minha, por ter nascido lá atrás, mas ela vive na mesma geração que eu vivo. Então, eu quero ser útil para o cara de 60, para o cara de 50, para o cara de 30. Né? Por quê? Porque é uma geração contando para outra geração, mas juntos, nesse mesmo espaço de tempo, a gente construiu uma igreja sólida, como sempre houve, sempre haverá. Nós teremos os cabeças de bagre que falam um monte de besteira? Sempre teve. Sempre tiver, né? Sempre vai ter. Mas sempre houveram também pessoas que não apenas pregam, mas vivem a palavra. Amém. É o vivendo a palavra. Exatamente. É isso aí. Bom, tá bom demais, né? Você que está em casa assistindo, tem muita coisa boa. E eu quero perguntar para o pastor agora sobre algo que eu acho incrível, a Dai College. Eu acompanho um pouco, vejo um pouco a distância da Dai College, mas ouço falar muito bem, pastor. Conta um pouquinho para a gente o que é o Adai College. Tá. O Adai College, ele não tem a propósito de inventar a roda. A gente faz algo muito simples, né? Só que não é fácil ser simples. É difícil ser simples. Por que eu digo isso? Porque hoje nós temos bons cursos teológicos. Bons, excelentes cursos teológicos. Só que eu encontrava, pelo menos dentro do meu raio, eu encontrava muita dificuldade de ter cursos que trabalhassem o chão de igreja, que trabalhassem assuntos práticos da igreja. Quer ver um exemplo? Eu estudei 4 anos bacharel de teologia. Eu nunca tive uma aula em 4 anos
a respeito de, por exemplo, como levantar voluntários numa igreja local. Como apaixonar voluntários para o serviço de um culto. E cá entre nós, esses são os assuntos do dia hoje. Eu não estou falando que a gente não tem que estudar arminianismo, calvinismo, não estou falando nada disso. Mas ficar só nisso é quase que um... Sabe aquela ideia, um cara que pichou assim no muro de uma faculdade? Jesus é a resposta. Aí um cara riscou e escreveu embaixo, para qual pergunta? Porque às vezes a gente está dando algumas respostas que o mundo não está sabendo nem fazer a pergunta. Né? Então, o college ele vem para tentar gerar esse equilíbrio. Então, é um centro de capacitação ministerial que ensina, sim, assuntos teológicos mais densos, mas sem perder assuntos do dia a dia de uma igreja. Né? Então, a gente procurou equilibrar muito bem. Nós temos alguns tipos de cursos. Primeiro tipo é o que a gente chama de imersão vocacional. Seja na área de liderança, ou na área kids, teens, jovens, pequenos grupos. São cursos de 2 semanas, pelo Zoom, ao vivo. Onde o cara vai ter uma imersão de segunda a sexta, sobre algum assunto que ele escolher. E esses cursos eles vão sendo divulgados durante o ano. Né? Um outro curso que nós temos é um curso chamado intensivo. Ele é um curso de 1 ano, onde o aluno também pelo Zoom estuda de terça e quinta. Terça e quinta, durante 1 ano, onde ele vai ter assuntos de uma densidade teológica interessante, mas também assuntos do dia a dia, como levantar voluntários numa igreja local. 5 chaves para você apaixonar o seu time kids a servir melhor as crianças da igreja. Sabe? Assuntos do dia a dia. Né? Lógico, cada um na sua especialidade. Sim. Mas o intensivo ele tem a duração de 1 ano, terça e quinta. Começa as aulas às 7h30 da noite e termina por volta de 10h15. E a gente tem o intensivo master, que é como se fosse uma especialização do intensivo, que aí é de 1 semestre só. Que aí são de assuntos mais pastorais, né? Como aconselhamento pastoral e assim por diante. Então são 3 modalidades ao vivo pelo Zoom que a gente dá. Nós não temos mais aulas presenciais, nada contra quem faz, mas a gente está alcançando muitas pessoas de outras cidades, estados e países nesse formato. Isso pelo Zoom e ao vivo. Só que também a gente tem uma outra categoria, que é a categoria on demand. Então, se o cara não tem tempo para fazer ao vivo pelo Zoom, ele não tem desculpa. Ele pode fazer on demand. Então, o college é essa grande plataforma que, volto a dizer, são assuntos triviais, mas que, cá entre nós, às vezes nem o trivial o nosso povo sabe. E o povo está errando não é por falta de qualquer outra coisa que não seja conhecimento da verdade. É verdade. Então é o simples, mas um simples bem feito. Tanto, e para completar, esses dias eu recebi uma proposta de um cara muito envolvido com a questão do ensino, do MEC, e a proposta era fazer do college um curso bacharelado. Aí eu fui pedir conselho para um reitor de uma faculdade, que ele é meu mentor na área de educação, que é o Paulo Garcia. E eu falei, professor Paulo, eu recebi uma proposta para fazer do college um curso de bacharel. Ele olhou assim para mim e disse, não faça isso. Pelo bem da Igreja Evangélica Brasileira. Já tem muita coisa bacana. E pelo fato do MEC estar envolvido, você vai ter que se adequar às regras deles. É isso que é o então problema. É melhor você continuar sendo um curso livre, porque aí você não é um competidor dos bacharéis. Mas dá para ver essa conexão, é um ajudando o outro. Então o college é esse centro de capacitação, e ele não é um lugar só para quem é membro da DAI, muito pelo contrário. Hoje,
40%, 30% dos alunos do college são alunos de outras denominações. E para fazer a inscrição no college? adaicollege.com.br. Lá, tudo que eu tentei resumir aqui, encontra com muitos detalhes lá. É só entrar em contato com o nosso time que eles vão responder. E eu falei aqui no começo, né? O pastor é produtor, músico, lavador de louça e tudo mais, mas também é escritor. Ontem você comentou com a gente que o primeiro livro... Fala um pouquinho dele, pastor. Vai se lançar agora, né? Lançar agora. Eu sempre procrastinei muito esse meu lado, né? Eu sou um cara com muitas ideias e gosto de colocar muitas coisas em PDFs, em aulas, né? Eu me dou muito bem com uma apresentação, mas eu nunca fui muito bem resolvido com parar para colocar todas as ideias. Porque no slide é uma coisa, você coloca 3 pontos e está tudo aqui, né? Embora, Agora, como colocar isso no papel? Então, eu sempre tive dificuldades, mas eu tive que encarar, né? Uma editora, a editora Agape, entrou em contato comigo e propôs, né? E uma jesucidência maravilhosa, porque esse ano nós completamos 20 anos de igreja e nós vamos lançar o livro exatamente no aniversário da igreja, né? Então deu uma casada, porque o livro fala um pouco sobre a igreja, né? Sim. Mas não é um livro autobiográfico, tem um conteúdo lá forte para liderança, para voluntários, até porque a minha biografia, por mais que você seja carinhoso, eu sou uma pessoa... eu não tenho nenhuma coisa extraordinária assim envolvida, né? O cara estava no avião e caiu do avião e permaneceu vivo. Eu não tenho nenhuma... algo assim. Gente normal, né? Gente normal. Então, não é um livro autobiográfico, mas é um livro que permeia um pouco a minha história, mas também tem um conteúdo bíblico, prático, para a liderança bem interessante, que é focado nos 5 dons de Efésios: apostólico, profético, pastoral, evangelístico e pedagógico. Então eu trabalho e defendo a tese que o ministério apostólico tem a ver com pessoas que são mais visionárias, empreendedoras. O ministério profético são as pessoas mais pragmáticas, aquele cara mais pé no chão. O evangelístico são das pessoas mais confiantes, sempre consegue ver o lado bom da história. O pastoral é aquele mais acolhedor, que anda com o lenço na mão e gosta de cuidar de quem está chorando. E o pedagógico é o cara que gosta de montar processos, gosta de ensinar processos. Então, eu levanto essa tese no livro, que uma igreja forte, uma empresa forte se faz com visionários, mas também se faz com pragmáticos, se faz com confiantes, se faz com acolhedores e se faz com pedagógicos. CEOs que montam times assim, pastores que montam times assim, tendem a ter resultados mais efetivos. Um time só com visionários é um problema, mas um time também só com pragmáticos também é um problema. Então, o apóstolo Paulo ele levanta essa tese. E muitas vezes a gente menospreza esse texto bíblico, porque a gente acha que quando o apóstolo Paulo está falando de apóstolos, a gente precisa ter um apóstolo dentro da igreja. O apóstolo Williams, ou o profeta Williams, ou o mestre Williams. Não. O apóstolo Paulo não está falando ali da função, ele está falando ali da essência. Então, o livro fala muito sobre isso. Legal essa visão, bacana. Porque realmente, você lê, né, no olho normal, você pensa no apóstolo da igreja, né? Mas muito bacana isso, porque é uma visão diferente, um ângulo diferente, e olha, esse livro vai ajudar muito. E para a gente não menosprezar um texto bíblico que é tão bonito. Exatamente. E aí eu trabalho, Neemias ele permeia um pouco também o meu livro, então eu falo de Neemias, falo sobre Jesus e também trago exemplos práticos de hoje, de líderes que são mais apostólicos, outros mais proféticos e assim por diante. Exemplo, você pega o próprio Williams, vamos dar o exemplo que é o teu pastor e um amigão, né? Sim. Ninguém duvida
do ministério apostólico dele. É impressionante como ele já enxerga coisas antes das outras pessoas enxergarem. Sim, 10 anos lá na frente. Exatamente. 10 anos. E não significa que ele é melhor ou pior Sim. que o outro, que talvez é mais pragmático. Né? Lá em casa é assim, eu sou um pouco mais visionário, a minha esposa é a pragmática. Então, é na união dessas diferenças que... E isso abençoa muito o nosso casamento. Recentemente. Porque, às vezes, eu ficava chateado com ela porque ela era muito pragmática e não... Caramba, não é crente, não? Não tem fé como eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, ela também olhava e falava assim, mano, mas é correto também ser pragmático. Então, quando você... E lá em casa a gente tem eu visionário, a Tati mais profética, o meu filho mais novo também bem profético, e eu tenho o mais velho que é mais pastoral. Aquele lá que é o lenço na mão para ajudar quem está chorando. Tira o tênis, doa. Exatamente. E vai embora. Né? Vai na cantina da igreja, paga o salgado por irmão. Exatamente. É o pastor. Exatamente. Muito bom. Pastor, você falou um pouquinho da sua esposa, da Tati. Como que você conheceu a Tati? Conta um pouquinho da história para nós. Eu conheci a Tati numa visita que meu pai fez em 99. Ele foi pregar numa igreja metodista. E a gente sempre fazia essa dobradinha. Em algumas igrejas que ele ia pregar, ele me levava para cantar. Tá. E nessa eu cantei. E cantei ela. Encantou a Tati. Enfim, eu me lembro como se fosse hoje, né? Eu cheguei na igreja, eu estava com meu irmão de criação e eu a vi, né? E aí eu falei, caramba, meu, que menina bonita. Cheguei em casa e falei pro meu irmão, eu vou casar com essa menina. Tinha 14 anos de idade. Olha só. 99, dezembro, eu tinha 14 anos de idade. E aí, enfim, com 15, dia 3 de janeiro de 2000, a gente começou a namorar. Namoramos até 2006, porque eu tinha que esperar ela terminar o curso de odontologia. Aí a gente casa em 2006. Então, conheci na igreja metodista. Eu devo muito para a igreja metodista. Você estudou lá também, né? Estudei. O meu curso de bacharel, né? Foi lá. Metodista. O Paulo Garcia, que eu citei, é o reitor da faculdade. Legal. Ele que disse para mim, não é melhor, já não. tem, né? Já tem, meu. Você vai competir com a gente, com o Mackenzie. Né? Ele MEC linkou o governo, linkou a cabeça de alguém que em algum momento toma uma decisão e... Exatamente. Né? E aí você fica limitado, às vezes, a declarar aquilo que Deus colocou no seu coração. Exato. Né? Para você declarar. Eu acho que nesse lance da College, eu acho que o que faz muita diferença na vida das pessoas hoje, pastor, é o simples. E como você disse, não é fácil ser simples. Uhum. Mas o que eu te falo até um pouco da igreja, mas um pouco também da visão empresarial. O que muda as pessoas hoje, quando você faz uma faculdade de administração de empresa, você sai de lá, você não sai sabendo administrar uma empresa. Porque é muito pouca prática. Exatamente. E muito teorias que não existe mais. Por exemplo, você vai lá e você aprende a usar uma HP. Um exemplo, tipo, você aprende a usar um HP 12C. E você aprende todas as fórmulas ali de você utilizar ela. Só que a hora que você chega diante de uma empresa, você vai usar o sistema. Você vai usar o Excel muitas vezes. Então, aquilo ali, eu tenho uma HP que fica na minha mesa dentro da gaveta. Acho que eu só usei ela na faculdade, nunca mais usei ela. Então, são coisas que... Eu dei um exemplo da HP, mas uma série de coisas, calculadora. Outros que fazem aquelas contas quilométricas na mão e chega, você nunca mais vai usar uma conta na mão. Exato. E dentro do Evangelho, nós temos muito isso. O que você disse, eu fiz um curso também teológico e eu não aprendi nada, exatamente nada de assim. Cara, como ser líder, sabe? Você aprende alguns exemplos da Bíblia, mas e aí na prática? O que eu faço? Vou montar uma equipe para trabalhar, o que eu faço? E a gente aqui não está defendendo largar o texto bíblico para ir para o coach. Não. Exatamente ao contrário. É a gente pegar o texto bíblico, olhar para a vida de Esther e encontrar uma aplicação para o nosso tempo. E assim por diante. Isso aí. Esse é o grande desafio educacional que nós temos hoje. E igrejas que estão abrindo os olhos para isso são as igrejas que estão crescendo.
Antigamente você tinha aquele formato de escola bíblica tradicional, que você estuda, estuda, estuda e nunca se forma. Eu não tenho nada contra a escola bíblica. Na nossa igreja a gente tem, mas é um outro formato. Sim. É um outro jeito de ser. E com todo respeito com quem pensa diferente. Você faz a mesma coisa, mas entrega outra coisa. Você precisa ter estratégias, né? Agora, se existem ainda igrejas que conseguem ter sucesso com o formato antigo, tá tudo certo. Eu não estou aqui levantando a tese de que é errado ou certo. Não. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não divinizar o processo e às vezes a gente demoniza o que é importante. Eu sempre olho isso. Não existe certo e errado para algumas coisas na vida, mas o que existe é cases de sucesso. Então, se você está tendo um sucesso, ainda que seja lá em São Paulo, fazendo algo que eu não faço aqui, eu tenho que, no mínimo, olhar. Exato. No mínimo, olhar. É humildade. Né? Olhar e falar, poxa, cara, talvez para minha realidade não dá certo 100%, mas 50% vai me ajudar a chegar na próxima fase. O que eu preguei quinta-feira, Rasgando os Céus, é o Nicodemos. Exatamente. Que tá dando certo com esse cara. Que palavra incrível. Eu preciso ouvir esse cara. E aí um rabi, dos rabis, chegar para um rabi, que até então é desconhecido, falar, mano, eu quero aprender com você. Me ensina. A humildade desse cara. Né? Então, é um professor que quis ser aluno aquele dia. Exatamente. E isso é raro, hein, pastor? É raro, porque a gente está num sistema que a gente só quer falar. A gente só quer ensinar. A gente, às vezes, tem a dificuldade de sentar para aprender. E se até Nicodemos deu ouvido para uma pessoa desconhecida... Quem somos nós, né? Às vezes é puro preconceito. Até porque, no capítulo 7, está havendo uma discussão. Eu falei sobre isso. Os fariseus estão dizendo, será que tem turma nossa que já está com o cara? E aí o próprio Nicodemos falou, peraí. Vocês querem levar para a cruz um cara que vocês nem ouviram? Vocês querem... Não, tem jurisprudência aí. Não vai rolar, não. Eu defendo a tese que... Então, você percebe a humildade e aonde ele termina praticamente a vida dele, ao pé da cruz. Rapaz, então, é incrível isso. E é onde todos nós precisamos terminar a nossa vida. Exatamente. Aos pés da cruz. Porque senão não vai valer a pena nada. Aos olhos humanos, houve uma queda muito grande do Nicodemos, rabi dos rabis, agora embalando um moribundo. Mas o reino de Deus... Nossa. Quem quer ser grande tem que ser pequeno. Aí Paulo entra de novo, né? Aí Paulo nos traz vários ensinamentos, né? Quando você está fraco, você está forte. Quando você está forte, você está fraco. Tudo invertido. E é tudo... Reino é isso. Reino é isso. Exato. É exatamente ao contrário. Legal, pastor. Pastor, a gente já está caminhando para o final, mas assim, qual que é o grande... A grande mudança que você vê, pastor, do pastor Rodrigo Soeiro de 2009, né, quando você assume a igreja? 2010. Do Soeiro lá de 10 para hoje, em 23. Você passou por muita coisa nesse caminhada aí, muitos aprendizados. Deve ter errado um monte, deve ter acertado um monte. E o que você aprendeu que você pode trazer de ensinamento para a gente? Tem muitos pastores que talvez estejam nos assistindo e estão passando por situações, né, de dores. Hoje eu me sinto mais apaixonado pela Igreja de Jesus. Essa foi a grande mudança. Eu me sinto meio que como Caleb. Todo mundo achando que iam engrupir ele, querendo dar uma terra que não tinham prometido. Queriam dar um nó no velhinho. É verdade. Ele olha e fala assim, não, vocês não estão entendendo. Moisés prometeu ali. E antes que vocês achem que eu estou terminando, eu quero dizer que eu estou melhor hoje do que quando ele me chamou. Então eu confesso a você que fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, eu me sinto muito melhor hoje
do que há 13 anos atrás. Tive meus altos e meus baixos, graças a Deus. Porque assim como um eletrocardiograma, os altos e baixos são sinônimos que a gente está vivo. Sim. Eu diria que eu chego vivo hoje, e bem vivo, né? Não sei até quando. Não significa que daqui a um ano eu esteja tão bom quanto hoje ou melhor. Talvez esteja pior, não é o que eu quero. Mas estou lutando para estar melhor a cada dia, né? A gente não sabe muito bem, né, os desafios que vêm pela frente. Mas eu olho hoje com todas as lutas que eu enfrentei e enfrento, principalmente com a morte do meu pai, né, que a gente falou da doença dele. Sim. Em 2018 ele morre. É verdade. Então, perder um pai não é como perder um filho. Então, a dor de perder um filho deve ser muito vassala, cruel. Sim. Mas perder um pai também não é fácil, né? Mas com todos esses desafios, então essa é a primeira questão, esse é o que eu coloco na mesa. Eu me sinto melhor. Então, se eu posso dar um conselho para a pastorzada que está nos ouvindo, reavalie se realmente você está melhorando ou piorando. A gente sabe, a multidão não precisa dizer se a gente está melhorando ou piorando, a gente sabe identificar. O Espírito Santo, ele mora dentro da gente e ele tem prazer em falar com a gente, dizendo se estamos numa rota saudável ou não. E o conselho que eu aprendi, o aprendizado que eu tenho, que eu desejo aqui compartilhar, é que às vezes a gente gasta muito tempo querendo no nosso time ter só trigo. Mas se o próprio Jesus disse que no meio do trigo vai ter joio, a gente precisa entender que é assim mesmo. O que eu quero dizer? Que se tiver um desleal, a gente não vai falar com ele? Não, não estou falando nada disso. Mas tem pessoas que estão com a gente, seja na liderança ou na membresia, que a gente não pode ter pressa de querer tirá-la. Tem horas que a melhor guerra ela não é, de fato, com as nossas forças, né? Eu sempre gosto de usar um paralelo de que um dos grandes predadores da cobra, poucos sabem disso, um dos grandes predadores da cobra dentro do ecossistema, da cadeia alimentar, é a águia. Mas tem uma característica interessante na águia quando ela vai matar cobra. Ela não mata a cobra embaixo, ela mata a cobra em cima. Porque a pressão de cima deixa a cobra mole. Então, por muitas vezes, nesses últimos anos, eu tentei matar a cobra embaixo e só me lasquei. Nesses últimos anos, eu tentei muito e fui drenado muito em querer tirar o joio, e aí eu percebi que eu estava tirando trigo. E o trigo que eu deixei era o joio. E aí Jesus disse, deixa crescer. E eu aprendi uma outra coisa dentro dessa dinâmica do joio e do trigo, dentro da biologia, é que a toxina do joio fortalece a raiz do trigo. A toxina de Judas Iscariotes ajudou muito a fortalecer a fé do Pedro numa discussão de corredor. É verdade. Por isso que Jesus não tirou Judas do time. Uau. Eu nunca tinha pensado isso. Porque é quase um contrassenso. Jesus, sabendo que ele ia trair, por que deixa o traidor caminhar? É verdade. É porque as crises de fala, ou às vezes quando Jesus percebia que ele roubava, aquilo de alguma forma causava uma toxina que Jesus poderia resolver através de uma parábola dizendo X, Y, Z. Sim. A toxina do Nicodemos, na calada da noite, tentando meio que entender Jesus, nasce o versículo mais conhecido da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, eu acho que essas são as duas coisas que eu falaria para quem está nos ouvindo hoje, nesses últimos anos. Primeiro é que eu estou numa versão melhor do que há 13 anos. E segundo é que a gente precisa
gastar menos energia em tentar arrancar o joio e mais energia em continuar plantando boas sementes de trigo. Porque a pior maldade do maldoso é nos fazer maldosos como eles. Então, igual o americano diz, né? Keep going, né? Vamos continuar. Vai dar bom. Quando o trigo cresce, o joio sufoca, né? Exato. Ele não prevalece. Exatamente. E é aquilo que você falou, a música do nosso grande amigo Marcos Salles. Nada prevalece contra a igreja do Senhor. Nada. Às vezes a gente até acha, né, que vai, não, agora entrou governo tal. Esses dias um cara estava lá nos Estados Unidos, aí um cara perguntou para mim, como que está a igreja brasileira com Lula? Como se o Lula fosse... Aí sabe o que eu respondi para ele? Eu falei assim, eu não sou infantil, eu sei que muitas coisas nos bastidores, Sim, seja com Lula, sem Lula, com Bolsonaro, a gente sabe que os bastidores, muitas coisas... Mas assim, eu vou ser sincero, para mim não mudou nada. O povo está cada vez mais apaixonado por Jesus. As pessoas querem cada vez mais. Estou abrindo o quarto culto. Né? Então, assim, a gente foca muito no joio. Porque a nossa função é a boa notícia. E todo momento de crise, todo momento de oportunidade, pelo menos na Bíblia, você vai olhar toda a história de Israel, você vai ver que todo momento de crise foi onde a palavra de Deus cresceu. Exato. Né? Então, acho que a gente vive um momento delicado no nosso país, politicamente, por várias coisas e vários princípios que estão sendo defendidos. Uhum. Alguns temas bem complexos sendo levados, né, como um aborto, Sim. Né, que a gente é contra, a gente acredita na vida, mas nada disso vai parar a igreja do Senhor. Não para. Nada. Pode vir Lula, pode vir quem quiser, nada vai parar a igreja do Senhor, nada. Quando eu olho para Moisés, na época dele, quiseram matar as crianças. Não pararam Moisés. Na época de Jesus, quiseram parar as crianças. Ele foi para o Egito. É verdade. Então, assim, e o Messias está aí. Então, não é agora uma narrativa ou uma força, seja lá de onde vem, que vai querer... Não para. Pode sofrer? Pode. Os dias são maus? Não, ninguém duvida. Não tem criança aqui. A gente sabe. Os dias são maus. Só que eu fico com o apóstolo Paulo. Né? A gente vai achar oportunidades porque os dias são maus. Não é porque os dias são bons. Maior é aquele que está com a gente, né? Sim, do que aquele que está no mundo. Pastor, qual que é o legado que você pretende deixar? Uma hora vai passar, né? Uma hora vai passar e aí a gente foi. Exato. Né? Eu acho que assim, hoje mesmo eu não conhecendo a história toda do teu pai, mas eu sei do que ele deixou. Uhum. E eu tive um pastor, pai do pastor Williams, o pastor Alberto, pastor meu, pastor do Nenê também. E é demais. Cara, um cara incrível e que foi jubilado, mas ele deixou um grande legado. Ele construiu a Brasil para Cristo em Bauru. Olha Essa só. igreja não existia aqui. Ele chega aqui e pega uma igreja destruída. Inclusive, eu tenho um podcast com o pastor Alberto em breve. E estava toda destruída a igreja. O cara chega, reconstrói tudo. Né? E tá aí. Dela nasceu outras igrejas, como a própria Rasgando os Céus. Que vem de uma raiz, né? Uau. Muito bem fundamentada. Quais são os legados, né? Acho que o primeiro legado é, daqui a alguns anos, a gente ter muitos cantores de jazz. Cantando hinos da harpa. Pô, essa sacada foi boa. Essa foi boa. Acho que esse é um legado interessante, né? Mas vamos lá. De tudo, assim, esses dias eu li uma entrevista que fizeram com o Billy Graham e perguntaram para ele, né? Hoje falecido, Billy Graham, mas na época viva dele, perguntaram para ele o que ele se arrepende. Se ele pudesse voltar atrás. E a resposta dele, ele falou, eu queria ter ficado mais com os meus filhos.
Depois o Franklin Graham, se eu não me engano, teve problema com drogas, aquele negócio Sim, todo, sim. né? Bem no auge dele e tal. Sim. Então é isso, assim, eu tô muito preocupado, muito focado em deixar um bom legado para os meus meninos. Cuida dos seus, né? É. Eu acho que se eu fizer um bom trabalho com eles, eu acho que naturalmente eu vou me sentir um cara bem-sucedido. Porque se eu cuidar bem da minha esposa, eu sei que isso vai ser bom para a igreja brasileira, Com indiretamente. certeza. Com certeza. Se eu cuidar bem dos meninos, eu sei que isso vai ser um legado bom. Então, eu só quero, eu acho que esse tem sido, essa tem sido a minha pauta, né? Eu já confesso a você, eu já tive as minhas os meus sonhos absurdos, né? De ser um cara famoso. Famoso não no sentido de milionário, não. Eu quero que a minha música chegue para o máximo de, né? Já quis fazer da nossa igreja uma igreja ainda mais conhecida. Já passou muito pela minha cabeça e eu não tenho nada contra quem pensa assim. Mas teve um dia que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus sobre esse assunto. E eu só quero ser famoso para os meus meninos, para minha esposa. Eu quero que eles saibam quem de fato eu sou. A minha melhor fama é ter audiência, o like deles. Amém. É ser seguido por eles nas redes sociais da minha vida, né? Cara, isso é incrível. Eu só quero que eles compartilhem o meu vídeo. Se eles compartilharem o meu vídeo, se o Davi e o Lorenzo, daqui a alguns anos, falarem, eu vou compartilhar um vídeo do meu pai, eu vou compartilhar o legado do meu pai, porque eu dei like pro meu pai, eu acho que aí eu me sinto um cara... Então, sinceramente, sem qualquer tipo de hipocrisia, demagogia, eu tô com 38 anos. Então, eu confesso que eu tô nessa fase de, vamos lá, né? E para terminar a resposta, esses dias eu estava correndo na igreja, literalmente correndo, que eu tinha saído da minha sala pastoral e estava indo em direção ao lounge. Eu precisava falar com uma pessoa e saí correndo. Falei, falar com o cara. Eu já não gosto de correr, né? O cara correu 10 quilômetros hoje. Meu Deus. Aí nesse meio tempo, eu vi o presbítero Sebastião da nossa igreja, tem 90 anos. E eu passei correndo por ele. Falei, pastor Sebastião, Deus abençoe. Aí depois eu voltei. Eu conversei com a pessoa, voltei, e aí eu trombei com ele. Falei, agora sim, pastor, me desculpa, né? Dá um abraço aqui. Aí ele me deu um abraço, como uma pessoa sábia que é. Ele disse assim, meu menino, quem corre chega, quem anda também. Puh. Acabou, né? Eu tinha acabado de pregar, mas o meu sermão, o sermão que eu precisava era aquele. Então aquilo entrou no meu coração, né? Porque eu nunca vi Jesus correr na Bíblia. Já viu Jesus apressado? Não. Isso que não tinha carro. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Não. Não, mas o cara morreu, o cara tá lá, Tá pô. tudo certo. Não, tá tudo certo. Aguenta aí que já eu chego, o cara tá morto. E se você parar para pensar, ele tinha muita coisa para fazer em 3 anos. Mas você não pega... Então, Jesus saindo da Galileia foi correndo para a Judéia. Não tem. Não tem. Por quê? Porque a narrativa de que estamos na correria é uma narrativa nossa. Já virou um vício de linguagem. E aí, pastor Rodrigo, como que você está? O que eu respondo? Tô aqui na correria. Correndo atrás. Correndo atrás, né? Então, acho que esse é o meu legado. Eu quero deixar esse legado para os meninos. Eu quero que, naquele dia, se Deus me der a alegria de ir para o arrebatamento com eles, melhor ainda. Mas eu acho que, não acontecendo isso na minha geração, é óbvio que eu quero morrer primeiro que os meus meninos. Eu gostaria muito, né, que os meus meninos falassem, já que você citou meu pai, eu gostaria muito que eles falassem o que eu falei para meu pai aquele dia. Não para o meu pai, mas para as pessoas que estavam lá. Eu disse, ele combateu o bom combate. Cumpriu a carreira e guardou a fé. É isso. Eu só quero ser lembrado por alguém que entrou em boas lutas. Eu não quero drenar a minha energia com lutas que não valem a pena. Sim,
Não sei se é uma utopia da minha parte, mas é isso que eu estou tentando fazer. Não, mas eu acho que o que você falou, pastor, é o que nós todos temos que buscar. Cara, o que adianta a gente ser um cara de sucesso na vida se a gente não for dentro da nossa casa? Exato. O que adianta? Uma vez eu ouvi de um grande pastor, não vou citar o nome dele aqui por ética. Um dia eu estou numa feira cristã em São Paulo, estava com o pastor Williams, inclusive. Nós fomos no McDonald's, 1h30 da manhã, comer um lanche. Acabou a feira, tá? Aquela coisa de feira, aquela correria, vamos pro hotel, vamos passar a comer um lanche. Esse pastor estava lá no fundão do McDonald's, sozinho, sentado, pastor famoso, pastor que teve multidão. Sozinho. Aí a gente vai lá, cumprimenta ele, começa a conversar um pouquinho. Ele disse assim, eu não sei o que o pastor Elias perguntou, alguma coisa, ô pastor, como que tá? Ele falou assim, eu estou bem, mas... Aí ele citou, ele falou assim, eu me arrependo de não ter ficado mais tempo com a minha família. Isso eu me arrependo. Aí entrou nesse assunto, né? Não me lembro exatamente porque, faz muito tempo. Mas eu me arrependo de não ter passado mais tempo com a minha família. E depois de um tempo ele perde a família. Esse pastor, ele perde a família. Uau. E eu imagino a dor, né? O choro da saudade é bem melhor do que o choro do remorso. O choro da saudade é gostoso. O choro do remorso não é bom. Exato. Né? Então acho que isso realmente é o grande legado que nós temos que deixar para os nossos filhos. Também tenho 2, Theo e a Sofia. Um tem 2 aninhos, Theo é mais agitadinho. Sofia, 8 aninhos, é a menina, né? Mais carinhosa. Beijo o pai, abraço. O outro quer brincar de carrinho, quer tacar o carrinho no pai. E eu olho para eles, eu falo, cara, é por eles. Né? Porque a igreja vai ver o pastor que ama a esposa, que cuida, que respeita. A igreja vai ver o pastor que cuida dos filhos. Exato. Consequentemente, a igreja vai seguir o pastor e a igreja vai ser relevante. É Não isso. tenha dúvida. É isso. Isso aí. Você que está em casa, meu irmão, que você deixe um grande legado para quem está em volta de você. Se você não fizer sentido na vida de ninguém, é difícil você fazer sentido para a vida. Então você tem que ser um cara relevante para sua família. E a gente tem que marcar a vida de alguém, né, pastor? A gente tem que marcar a vida de alguém. E seja os que estão próximos. Pastorzão, que Deus te abençoe. Obrigado, viu, obrigado pela sua humildade, por você ser um cara parecido com Jesus. Amém. A gente ficou pouco tempo juntos, mas desde o primeiro dia que nós conversamos por telefone, a sua humildade, o Vivendo a Palavra é um canal novo, a gente está começando um trabalho onde a gente conta histórias e o objetivo desse podcast é inspirar pessoas que estão assistindo. É o que eu falo para os amigos que estão em volta. Eu falo, cara, se uma pessoa mudar a história dela, ou uma pessoa for tocada por um podcast que a gente fez em algum momento, por uma palavra que foi ministrada aqui nesse lugar, tudo valeu a pena. Sim. Também não estou de verdade preocupado, a gente nunca ficou preocupado em views e nem em ser um sucesso. Deus sabe o que faz, Deus sabe para onde leva. Exato. Nossa O preocupação... vento sopra onde ele quer, né? Exatamente. Então, nossa preocupação é fazer o melhor com pessoas boas, pessoas de Deus. E eu tenho a certeza que a ADAI agora, a gente não falou aqui, mas a ADAI agora vai para um novo prédio em breve, né, pastor? Exatamente. Tá num desafio. Fala um pouquinho pra gente desse desafio da mudança de prédio aí da ADAI, e aí a gente já vai encerrar. Estamos mudando, estamos indo para um lugar maior, a 4 quilômetros de onde nós estamos. E um grande desafio pela frente, né? Temos aí até final de mês de janeiro a mudança. Temos aí um desafio de quase 1,5 milhão para arrecadar, que matematicamente é um número que não fecha. Mas eu tenho a plena convicção que não vai faltar farinha na panela. Não vai faltar. Não tem na prateleira, mas na panela eu sei que não vai faltar. Amém, eu creio. Então também. eu tô nessa palavra e espero que o mesmo crescimento que vocês estão tendo aqui, nós lá, pastoras que estão nos ouvindo aqui também possam viver, sempre focando no Paulo plantando e Apolo regando, na certeza que Deus vai gerar o crescimento. Se as pessoas desejarem saber um pouco mais sobre o projeto Nossa Casa, adai.com.br, lá tem um banner grande, a pessoa clica lá, ela vai ter toda uma
todo o conceito do projeto, dá para baixar o PDF de todo o projeto. E também tem como se fosse um gráfico mostrando... É um gráfico de transparência, né? Tudo que está entrando, a gente já está contabilizando. Amém. Para que as pessoas saibam em que pé estamos em relação ao projeto. E a obra não para, né? Eu não vi para. Lá, a obra está todo vapor e não vai parar. Amém. Em breve vocês estarão lá. Então, se você estiver assistindo, é empresário, quero abençoar uma... Né? Eu creio que Deus pode levantar. Abençoe, porque a obra é o melhor chão que tem para você plantar sementinha. Exatamente. Esse chão você não erra. Pastor, a gente sempre encerra com um convidado dando uma palavra para quem está em casa. Tá. E aí eu queria pedir para você dar essa palavra. Eu vou terminar com uma palavra que é basicamente o título do meu livro. O título do livro é Nobre, Urgente e Eterno. Construindo um legado relevante para a nossa geração, né? Mas fixando no nobre, urgente e eterno, eu acho que são palavras que a gente precisa olhar com carinho. Porque tudo que é nobre, urgente e eterno é de Deus. E a gente não precisa nem de confirmação para essas coisas. Levar uma comida para um morador de rua, não precisa pedir confirmação. Sim. Ofertar numa igreja responsável, não precisa de confirmação. Não. Trabalhar dignamente no seu serviço. Então, muitas vezes a gente mistifica muito a fé. Então, se eu posso dar um conselho hoje foque naquilo que é nobre, naquilo que você nunca teria vergonha de revelar num outdoor. O que está na calada da noite não é nobre. Segundo, Jesus está voltando. A gente precisa atacar as coisas urgentes. Tem gente passando fome hoje. Tem gente precisando de um abraço hoje. Tem gente precisando de um emprego hoje. Então, o que de maneira urgente a gente conseguir fazer, vamos fazer. Terceiro e último. Que tudo isso aponte para a melhor mensagem, que é que Deus amou o mundo. A nossa vida, ela tem que conectar com aquilo que está chegando, que é a nossa eternidade. Então, às vezes a gente gasta muito tempo focando em coisas que não são nobres, que não são urgentes e que podem comprometer a nossa eternidade. Então, assim como Neemias, André, Neemias não recebeu em nenhum momento uma palavra de Deus do além, como Isaías. Deus falou com Isaías. Sim. Deus falou com Jeremias. Deus falou com Amós. Deus falou com Ageu. Deus falou com Zacarias. Mas com Neemias não teve um assim diz o Senhor. Ele apenas ouviu uma notícia que era nobre, reconstrução de um muro. Urgente, era para aquele momento. E eterna. E a ecoar isso para os anos, e ecoa até hoje. Então, que a gente possa se envolver com coisas nobres, urgentes e eternas, para que a gente consiga deixar um legado relevante para a nossa geração. Amém. É isso. Amém. Você falou com quem estava lá, mas você falou muito comigo aqui agora. Amém. Você mandou uma voadora gospel, como diz o pastor na minha cabeça. Gente, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência e que Deus te abençoe. Até o próximo Vivendo a Palavra. Pastor, obrigado. Eu que agradeço. Um beijo para toda a família. Amém. Para aquela família Dai, linda, né? Essa igreja linda do Senhor. E vamos acompanhar essa gravação do jazz. Amém. Aí. Quem sabe em Bauru nós não temos um espetáculo de jazz. Amém. Aqui. Eu creio. Deus abençoe a sua vida. Um beijão. Amém.